Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas de números 115 a 130. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Interpretação da filosofia. Primeiro, vida, aprendizado. Pergunta número 115. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Emmanuel responde: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente, penetrem o átrio divino das verdades eternas. Pergunta número 116. O homem físico está sempre ligado ao seu passado espiritual? Emmanuel responde: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz, que residem em Deus. Essa imagem, temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo, em seguida, para a luz do sol, e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Pergunta número 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Emmanuel responde: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências, em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo a expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Pergunta número 118. Como se registram as experiências do espírito, em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo, nas encarnações subsequentes? Emmanuel responde: é no próprio patrimônio íntimo, que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Pergunta número 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Emmanuel responde: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade, para a futura elevação dos nossos destinos, de espíritos imortais. Pergunta número 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Emmanuel responde: diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo.
O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração, nos caminhos da vida. Pergunta, número 121. O meio ambiente influi no espírito? Emmanuel responde: o meio ambiente, em que a alma renasceu muitas vezes, constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Pergunta, número 122. Que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Emmanuel responde: o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Pergunta, número 123. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Emmanuel responde: o crente deve esforçar-se o mais possível, mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa, de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras, e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando, por vezes, ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. E, nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes, e sem a inquietação dos mais afoitos. Pergunta, número 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Emmanuel responde: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados, ou escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas, de quantos o antecederão no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes, que se transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso, na escola abençoada da Terra. Pergunta, número 125. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Emmanuel responde: os maiores óbices psíquicos, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Pergunta, número 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada, no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? Emmanuel responde: a vez de convir conosco, que existem fenômenos físicos, transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los devidamente, na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia,
Em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança, para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. Pergunta, número 127. O preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e trabalhos atléticos. Emmanuel responde: no que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante, e seria de ação das mais edificantes no problema da saúde física, se o homem na sua vaidade e egoísmo não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia, ou pelas competições estranhas dos grupos sectários. Desviando de suas nobres finalidades, um dos grandes movimentos coletivos, em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação, para compreendermos que, a mentalidade sadia, somente constituirá uma realidade, quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo, e as conquistas interiores da alma. Pergunta, número 128. A vida do irracional, está revestida igualmente, das características missionárias. Emmanuel responde: a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior, que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho, e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos princípios sagrados da inteligência. Pergunta, número 129. É um erro, alimentar-se o homem, com a carne dos irracionais? Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivarão numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Pergunta, número 130. Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? Emmanuel responde: o descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física, para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres.
O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus, em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que, somente desse modo, atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo, que costumava aniquilar a existência de servos, fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra, nesse particular, porque, após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Parte 2, Filosofia, 1º, Vida, Experiência. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.